pode falar com o pessoal do Instagram. O pessoal já está te ouvindo. Então, hoje a gente vai conversar aqui sobre a importância de projetos sustentáveis na construção civil. Essa live é para a gente fazer essa interação aí, para saber dúvidas, esclarecimentos sobre a questão de projetos e por que a gente continua fazendo as nossas obras de uma maneira tradicional, sem aplicar os conceitos da sustentabilidade. E é sobre isso que a gente vai ficar conversando hoje aqui com vocês. Aqui nessa live tem eu, Maria Lívia, que sou engenheira civil, tenho um mestrado na área ambiental e também sou consultora nessa área de gestão ambiental, qualidade, a questão de norma de desempenho, todas essas coisas que estão interligadas com a construção, a melhoria e a qualidade da construção e o impacto dessa construção no meio ambiente. E, aqui nessa live está eu e a Alice, que vai aí me ajudar na interação com vocês. À medida que vocês tiverem perguntas para a gente, vai fazendo as perguntas que a Alice vai me contando e eu vou aqui responder as perguntas para vocês. E aí, Alice, como tá? Tá, Instagram tá bem? O YouTube já entrou? Já entrou, tudo certinho. Tudo certinho, beleza? Então, pessoal, a gente vai dar início aqui à nossa conversa. Eu vou colocar aqui alguns slides só para facilitar a nossa interação. Mas a qualquer momento vocês podem fazer pergunta, tirar dúvida, esclarecer, falar da sua experiência, falar se você já trabalhou com já teve a oportunidade de trabalhar em algum empreendimento que era um empreendimento que tinha um projeto mais sustentável. Maria Lívia, já temos uma pergunta, viu? Já, que ótimo! O que você acha do sistema de telhado verde? Então, o sistema de telhado verde ele é muito utilizado nos projetos de construção sustentável. Ele ajuda a questão de que a gente pode, a partir desse telhado verde, fazer o reaproveitamento de águas pluviais e também ele acaba ajudando também no conforto da edificação. Fala com o pessoal também que a gente está gravando um curso. Bem lembrado, Rodrigo. O Rodrigo está lembrando aqui que a gente está com um projeto novo aqui com a 2B Educação, que a gente vai fazer um curso, está fazendo um curso sobre construção sustentável. Esse curso interessa para toda a área de engenharia e arquitetura e também para o pessoal que faz concurso, porque nesse curso a gente vai abordar também a questão do sistema de gestão ambiental, a licença ambiental, e alguns concursos eles pedem esses temas, eles pedem sobre esse tema, que é um tema relativamente novo, apesar de não ser um conceito novo, mas é um tema que cada vez mais agora eu acho que o pessoal está mais se interessando e se preocupando com a questão da gente ter uma construção mais sustentável. Então, pessoal, olha só, a gente tem um grande desafio, nós que somos engenheiros, arquitetos, urbanistas, a gente tem um grande desafio que é mudar a nossa forma de projetar os edifícios e também as nossas cidades. Inclusive, nesse curso, a gente vai ter um módulo que a gente vai falar só sobre bairros sustentáveis. Porque o que a gente tem visto? Que as nossas cidades, elas estão... cada vez a gente vê mais problemas nas nossas cidades com relação a essa dificuldade da urbanização. A gente vê alagamentos nas cidades quando tem grande intensidade de chuvas, a gente vê os nossos rios muito poluídos, a gente percebe que a gente tem uma grande impermeabilização nas nossas edificações e tudo isso causa muito impacto ao ambiente. Então a gente tem um grande desafio que é começar a fazer os projetos de forma diferente, começar a pensar fora da caixa. Eu acho que até os parâmetros que a gente tem hoje,
para cálculos aí da drenagem, são parâmetros que já estão ultrapassados, porque a gente tem visto que cada vez há um aumento dessa quantidade de chuva que acontece todos os anos. Então, a gente tem um grande desafio de economizar energia, tanto durante a obra, como economia de energia no momento em que o prédio está em operação. E a gente não consegue fazer isso trabalhando nos projetos da mesma forma que a gente vem fazendo, utilizando tecnologia atrasada, tecnologia mais tradicional. A gente hoje tem no mercado diversas tecnologias de energia para economizar energia, para utilizar fontes alternativas de energia, e a gente precisa começar a fazer os nossos projetos diferentes. Não dá para a gente pensar que a gente vai mudar a nossa forma de construir se as pessoas que trabalham com projeto de engenharia e arquitetura continuarem produzindo seus projetos da mesma forma. Então, a gente precisa pensar em economizar água, em economizar energia, em melhorar a implantação das nossas edificações, procurar utilizar a vegetação existente naquele terreno e não chegar no terreno, desmatar tudo, nenhuma preocupação com a questão da flora, da fauna então, assim, a gente precisa ocupar as nossas cidades de uma forma mais racional e proporcionando, então, uma melhor qualidade de vida para as pessoas que vivem tanto nas cidades como nos edifícios. A questão do reaproveitamento de água é uma coisa relativamente simples para ser feita e que a gente vê muito pouco sendo utilizado nos edifícios. Então, tudo isso são questões que a gente vai tratar aqui durante essa live que a gente está fazendo agora. Faça a sua pergunta, interaja aí com a gente, que é para a gente saber o que é que você está interessado nesse tema, o que é que você está interessado de saber. Então, olha só, a gente tem quase 8 milhões de unidades habitacionais para serem construídas no Brasil. Esse é um dado de 2017, então a gente, como já está em 2020, esse número pode ser até maior. Será que a gente vai continuar construindo as nossas edificações da mesma forma, de forma tradicional, de forma artesanal, como a gente vem fazendo? Será que não existe uma outra forma de fazer isso? E eu quero dizer para vocês assim, a gente precisa desmistificar um pouco essa questão de que quando a gente fala em construções sustentáveis, às vezes a pessoa pensa automaticamente, ai meu Deus, vou ter que fazer uma certificação. Gente, não é nada disso. A gente precisa começar a pensar que fazer uma construção sustentável é só a gente fazer o projeto com premissas atendendo aos princípios da sustentabilidade, da arquitetura sustentável e de um projeto de engenharia mais tecnológico, mais moderno, que traga esses conceitos de reaproveitamento de água, de utilização de energia alternativa. Então, é a gente começar a pensar nessas coisas. Eu não preciso estar falando aqui de, agora que eu vou fazer esse prédio mais sustentável, eu vou ter que fazer uma certificação LEED, Aqua. Você pode até fazer, isso é super interessante, isso é muito legal. Nesse curso, inclusive, a gente vai abordar essas questões da construção, das certificações, mas o que a gente quer aqui para vocês é falar o seguinte, gente, a gente continua construindo de forma muito tradicional e a gente precisa mudar isso. Esse é o nosso convite. Olha só, esse aqui, essa foto que eu estou mostrando para vocês aqui agora, são dois arquitetos de Londres, né, que só trabalham com projetos com a premissa de sustentabilidade. Eles nem sabem mais o que é essa construção tradicional. Não existe mais isso na vida deles há muito tempo. Olha só, essa frase é de 1999. Eu tive a oportunidade de visitar o escritório deles há uns 5 anos atrás e visitar as obras que eles produziram. E é isso aí, a gente precisa, é isso que eles estão falando aí, né? Uma edificação eficiente do ponto de vista energético, saudável e que promova conforto para o usuário,
ela precisa ser projetada pensando numa longa vida e ela precisa ser flexível, de tal forma que se o usuário precisar fazer alguma modificação, que isso seja mais fácil, que isso seja mais simples, que seja possível, que no momento da sua desconstrução, que ela não gere tanto resíduo. Então, que seja uma edificação agradável, bem ventilada, iluminada naturalmente. Então, assim, e aí vocês devem estar pensando, mas ela está falando uma coisa lá de Londres. Não tem isso no Brasil? Claro que tem, né? Essa semana mesmo eu estava em Brasília e eu estive visitando uma edificação que foi uma obra de um cliente nosso, que eles fizeram uma obra com uma construção mais sustentável, um edifício comercial. E eu tinha ido muito lá na época da obra e aí eu tive a oportunidade de visitar o empreendimento depois de pronto. E assim, ele é super agradável, super ventilado, dá vontade de você ficar trabalhando naquele lugar. Os ambientes externos altamente ventilados, com iluminação natural, ventilação natural, super cheio de vegetação no seu entorno. Então, uma construção, um projeto, quando ele é pensado de forma mais sustentável, automaticamente ele realmente gera um melhor conforto para o usuário. Isso que Foster e Partner estão dizendo é real, é verdade. Isso não é uma coisa criada, não é só uma definição, né? É realmente uma coisa que é verdade, que a gente percebe nos ambientes. Para vocês terem ideia, lá nesse edifício, várias pessoas estavam trabalhando, as empresas lá, porta aberta, janela aberta, não estava aquele negócio, todo mundo fechado nas suas salas, com ar-condicionado ligado. Não, é possível você trabalhar com conforto, sem necessariamente você precisar ligar o ar-condicionado. Se precisar ligar o ar-condicionado, está lá o ar-condicionado. Mas se o ambiente está te proporcionando conforto, é muito mais saudável do ponto de vista da saúde das pessoas. A gente está respirando o ar natural. Então, você ter uma ventilação natural, isso é muito mais agradável para a sua qualidade de vida. Então, a gente precisa mudar realmente a nossa forma de construir. E aí, Alice, tudo bem? Tudo certinho. O pessoal está entrando. Está entrando. Estão gostando? Estão gostando. Ah, que ótimo. Pessoal, pergunta, hein? Vamos perguntar. Olha só, uma coisa muito importante nas diretrizes de projeto é a questão da orientação e a implantação daquele edifício no terreno. Então, assim, muitas vezes a gente só é andar aí nas nossas cidades que a gente vai ver como que os prédios hoje são implantados. Eu boto o prédio aqui, esse lado é todo poente, quer dizer, a galera que mora desse lado pega sol a tarde inteira e, portanto, quando ela chega de noite, ela não tem nenhum conforto em casa. Quem já viveu essa experiência, levanta a mão aí. Comenta aí quem tem esse desprazer de chegar em casa e sua parede está super, hiper quente. Em compensação, a galera que mora do outro lado, o que acontece? Quando ela chega em casa, a paredinha dela está tranquila, não está quente, ela fica na sala com a janelinha aberta, entra no quarto com a janelinha aberta, tranquilo, confortável, porque o apartamento dela é nascente. Então, se o apartamento é nascente, automaticamente ele é mais confortável. Poxa, mas por que foi implantado dessa forma? Gente, é só uma questão de pensar a orientação desse edifício e aproveitar o clima daquela região. Muitas vezes é só fazer uma rotação do empreendimento e a gente já resolve esse problema de não ter apartamentos para o poente e apartamentos para o nascente. Então, vejam que a gente não está falando aqui nada que vai custar mais caro. A gente está falando coisas que vai ser o mesmo preço. O empreendimento não vai ser mais caro porque eu implantei assim ou assim, né? Você concorda comigo que isso não vai fazer diferença no custo do seu empreendimento.
É uma questão só da gente parar e pensar e fazer uma boa arquitetura. Então, outra coisa que é muito importante é a dimensão dessas aberturas da edificação, que as aberturas elas servem para trazer para o ambiente a ventilação natural e a iluminação natural. Então, muitas vezes, as construtoras elas só pensam na economia. A minha janela, vou fazer 10 centímetros menor porque ela vai ser mais barata. Então, não tem ninguém em nenhum momento pensando, e aí, o conforto? Como é que vai ficar a ventilação e a iluminação natural do meu edifício? Então, é importante que o arquiteto, quando ele estiver fazendo o projeto, que ele pense nesse tipo de estratégia para definir claramente, definir melhor qual é a abertura que vai proporcionar esse conforto ao usuário. Muitas vezes, quando o arquiteto está fazendo o projeto, ele apenas atende ao código de obra. E nem sempre o código de obra é o suficiente para trazer ventilação e iluminação natural para aquele ambiente. Então é preciso a gente estudar tudo isso. E aí é muito interessante que quando você faz um projeto de uma construção mais sustentável, você precisa fazer a avaliação do desempenho térmico e lumínico daquela edificação. Então, na hora que você faz a simulação para saber como é que é o conforto lumínico e o conforto térmico, aí você começa a ver que você às vezes precisa aumentar aquela área para conseguir promover o conforto ao usuário. Então, isso também, a partir de 2013, com o advento da norma de desempenho, é uma exigência. Isso foi ótimo, porque ajuda a gente a melhorar a qualidade das nossas edificações e, consequentemente, promover um melhor conforto às pessoas que estão habitando as nossas edificações. Uma outra questão interessante dessa questão do projeto, olha só, a gente precisa aproveitar todo o nosso entorno. Nessa foto que eu estou mostrando para vocês aí, a gente está vendo, olha, tem um lago, uma vegetação. O arquiteto fez a implantação do empreendimento de tal forma que ele aproveitou todo aquele entorno que tinha naquele local. Está vendo que ele utilizou elementos vazados para proporcionar a entrada da ventilação, melhorar a questão da temperatura. O lago ajuda a melhorar a questão da umidade. Então, tudo isso vai promover um melhor conforto às pessoas que moram nesse edifício. Vocês estão vendo que tudo isso que eu estou falando, nada disso custa mais caro, né? É tudo uma questão de pensar na fase de projeto. Não existe construção mais sustentável se a gente não trabalhar na fase de projeto. É na fase de projeto que a nossa construção nasce. Então, quando a gente pensa, vou fazer uma construção mais sustentável, a gente precisa pensar lá no início, na fase de projeto. Aqui é a mesma foto daquele empreendimento, tirado aí mais perto, né, para vocês verem bem os elementos da fachada, para vocês verem como o arquiteto utilizou a vegetação para promover aí um sombreamento, a estratégia do elemento vazado. Então, além do que, é muito agradável você morar em um local que você possa abrir sua janela e ver o verde, ver uma vegetação. É bastante agradável isso. Esse, como vocês estão vendo aí, esse é um edifício lá no Rio de Janeiro e foi projetado pelo arquiteto Lúcio Costa. Nessa época de 50, 60, 70, os arquitetos, eles projetavam muito considerando esses princípios da arquitetura, que a gente chama de arquitetura bioclimática, que é a boa arquitetura. Não sei por que, ao longo do tempo, isso parece que se perdeu aqui e a gente agora precisa voltar a pensar nesses conceitos, porque essa nossa forma de morar em um país de clima tropical e aí a gente faz o nosso edifício com uma fachada toda de vidro, que dentro do edifício é uma verdadeira estufa,
realmente essa não é a melhor forma da gente promover conforto nas nossas edificações. Você até pode fazer isso, sim, né? E até essa também pode ser uma construção sustentável. Só que você vai ter que trabalhar, você vai ter que gastar muito para você ter um vidro que tenha um fator solar específico, que promova um pouco mais de conforto. Você vai ter que ter um ar-condicionado, né, que vai demandar muito mais consumo de energia. Então, assim, a gente precisa, eu acho que, voltar um pouco a pensar nessas estratégias passivas de ventilação e de iluminação natural para promover conforto ao usuário. Olha aqui, outro exemplo bacana, né? Isso aqui é uma obra lá em Brasília, em que a gente está vendo também que o arquiteto aproveitou todo o lago em volta desse edifício. Esse edifício é um edifício que tem um auditório, que tem salas de aula e uma biblioteca. É um edifício que fica dentro da Universidade de Brasília. Foi projetado por João Filgueiras, que é o Lelé, que é o mesmo arquiteto que projetou todos os hospitais Sara. Se alguém já visitou o Hospital Sara, vai perceber que o Hospital Sara ele tem ventilação e iluminação natural. Então, esse edifício a gente vê bem esse exemplo, e que essa iluminação natural promovida por essa cobertura, e também por aí também sai o ar quente, fazendo aí um efeito chaminé, onde o ar quente todo sai. E essa sombreamento que ele utilizou, você vê que tem a janela e depois então tem toda essa área projetada para fazer esse sombreamento da fachada. Dentro desse edifício é super agradável. As pessoas trabalham aí dentro desse edifício sem nenhuma necessidade de ventilação mecânica ou outro tipo de iluminação que não seja a iluminação natural. Então, isso vai fazer com que, durante o uso, haja uma redução do consumo de energia dessa edificação. Outra coisa muito importante das diretrizes de projeto é a gente pensar nas especificações dos materiais. Pensando aí na questão do fator solar desses materiais, na transmitância térmica, quer dizer, o quanto que esse material vai promover um isolamento térmico para essa edificação, como é que vai ser a transmissão da luz. Então, esse exemplo que eu estou mostrando aí para vocês, é uma fachada, né, ela é projetada um pouco para frente, então ela faz um colchão ali que acaba ajudando a manter uma temperatura mais agradável, ao mesmo tempo que ela deixa passar a ventilação e a iluminação para os ambientes. Um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês é esse daí, né? A utilização das placas solares, que cada vez mais a gente tem visto nas nossas edificações, o pessoal aproveitando a utilização dessas placas para reduzir o consumo de energia, e reduz muito o consumo de energia. Para você ter ideia, eu tenho um cliente que ele tem uma fábrica de pré-fabricado, que eles fizeram um orçamento, vão instalar as placas solares para o consumo de energia na fábrica. O que ele vai gastar para fazer a implantação e a colocação das placas, ele vai pagar por mês a mesma coisa que ele paga de conta de luz. E depois que todo o sistema estiver instalado, ele não vai mais pagar, ele não vai ter mais esse custo da energia para a Coelba. Então, ele vai ter uma economia de energia, porque ele vai, durante a construção, ele vai ter esse investimento, mas depois ele vai economizar todo o valor que ele pagou para adquirir as placas solar e implantar o sistema. Então, uma outra coisa interessante é aproveitar a água de chuva. E esse do meu lado esquerdo aqui, do meu lado direito aqui, é um bom exemplo da arquitetura
bioclimática e de uma construção mais sustentável, que é a Faculdade de Arquitetura, projetada pelo arquiteto Diógenes Rebouças, onde a gente pode ver aí, eu não sei se algum de vocês que está aí nos assistindo, se estudou na Faculdade de Arquitetura, se conhece a Faculdade de Arquitetura, mas quem não conhecer pode ir lá para ver toda arborizada. Então o arquiteto trabalhou aproveitando toda a arborização do local, tem também os elementos vazados, como a gente pode ver. Então nessa área aí tem um corredor onde tem as salas de aula, depois desse corredor tem as salas de aula. Então durante o dia inteiro é super ventilado. Tem a possibilidade de fazer a ventilação cruzada nessas salas de aula, de tal forma que essa é a boa arquitetura que a gente deve conhecer e a gente deve aplicar esses conceitos para que as nossas edificações sejam mais confortáveis e melhor produzidas, melhor construídas. Outro exemplo aqui, né, ó, ele inclusive deixou ali a árvore dentro do ambiente, que também fica super agradável. Todo o elemento vazado aí, proporcionando a entrada da luz natural e ventilação também. Do outro lado tem uma foto que mostra, além da varanda que promove sombreamento, ainda tem os brises, que são brises móveis, que você pode ali movimentar em função da posição do sol. Então, são estratégias simples, né? Só uma questão da gente pensar aí mesmo na fase de projeto. E aí, Alice, alguma pergunta? Como é que tá o pessoal? Ih, o pessoal tá quieto, é? Pessoal, pergunta. Olha só, outro item que a gente quer falar é a questão das grandes impermeabilizações do solo que a gente tem visto nas nossas cidades. Muito se fala que a construção informal é causadora dessas questões dos problemas dos alagamentos. Mas a gente precisa olhar as nossas construções formais também, porque em vez da gente utilizar um pavimento drenante, né, que é tipo um bloquete, que tem a possibilidade da água escoar para o solo, a gente acaba fazendo a impermeabilização de geral daquela área externa. Vou fazer uma área de estacionamento. Aí eu taco um asfalto naquela área inteira. Quer dizer, eu impermeabilizei aquela área toda. Além da área da minha construção que está impermeabilizada também, né? Que não tem mais como a água escoar para o solo, toda a área externa ali de estacionamento, a gente também impermeabiliza. E aí, para onde vai essa água toda? Para as nossas redes de drenagem, que não foram dimensionadas para essa quantidade de edifícios que a gente vê aí nas cidades. O que acontece depois disso é o que a gente tem visto recentemente em Belo Horizonte, em São Paulo, em Salvador. Teve um temporal aqui em Salvador que quase a cidade se acaba toda, né? Então isso tudo é fruto, né, dessa grande impermeabilização das nossas cidades. Olha aí a questão do telhado e da parede verde, né? Que o nosso colega perguntou sobre a questão do telhado verde. Olha aí, a parede verde, isso, se você tem uma parede que dá para o poente, você faz uma parede verde, coloca uma vegetação, automaticamente essa sua parede ela vai ficar protegida dessa incidência direta do sol. Então, quando você chegar à noite, a sua parede vai estar muito menos quente do que se ela pegasse sol a tarde inteirinha, né? Então, são estratégias que a gente pode utilizar, além de ficar super bonito, super agradável, a gente ainda pode melhorar o conforto interno dentro daquele ambiente. Uma outra coisa interessante que a gente está vendo aí, integrar a árvore e a construção. A gente acabou de ver uma foto que eu mostrei isso.
e utilizar tecnologias inovadoras, todas disponíveis para reaproveitamento de água de chuva, reaproveitamento de água cinza, N tecnologias aí para a questão da aproveitamento da energia solar. Então tem muita coisa que a gente pode utilizar para melhorar os nossos projetos e tornar a nossa construção mais sustentável. Outro exemplo super interessante, esse aqui inclusive é aqui em Salvador, né, o edifício Margarida Costa Pinto, que quando ele foi construído, foi preservada toda o edifício original que tinha nesse local. Então isso é muito interessante, porque esse aproveitamento da construção anterior é muito importante para a cultura da cidade, é importante para preservar a nossa história e, além de ser super bonito, super elegante, o local é lindíssimo, né? Uma construção antiga, muito bonita, muito bem projetada, e o edifício fica atrás e nessa parte da frente eles utilizam para área de salão de festa, enfim, áreas de vivência, né? Então, você vê que é possível a gente construir sem necessariamente precisar destruir tudo que tem naquele terreno. Eu acho que esses são os princípios aí, dos princípios da construção mais sustentável. Olha só, quando a gente fala de um projeto de uma construção mais sustentável, a gente precisa pensar em todos esses itens. Então, começando aí pela questão urbana, que é o local ali do nosso empreendimento. Então, antes da gente projetar uma construção naquele local, a gente precisa saber, tem transporte público para aquele local onde a gente vai construir esse conjunto habitacional, por exemplo? Tem escola perto, tem supermercado? Porque é muito difícil você morar num lugar que, para você levar seu filho para a escola, você tem que pegar um transporte. Para você pegar um transporte público não existe, não é muito longe, você tem que andar muito. Então, toda essa questão urbana, até a questão de uso de ciclovias, é importante nessa fase que você está fazendo a implantação do empreendimento ali naquele bairro, naquele local. Outra coisa é a questão do uso de energia. Todas essas construções sustentáveis, elas têm como premissa a redução do consumo de energia, assim como a redução do consumo de água. E a gente pode fazer isso fazendo reaproveitamento de água de chuva, fazendo reuso de água, que isso hoje já são tecnologias completamente dominadas e muito fáceis de serem implantadas. É só isso estar previsto lá no projeto. A questão da qualidade do ar interna, isso é uma premissa importante para uma construção mais sustentável, e se o seu edifício for ventilado naturalmente, essa premissa vai ser facilmente atendida, porque existe a renovação do ar. A escolha de materiais, então você precisa pensar em materiais mais sustentáveis, materiais que utilizam compostos de reciclagem, tipo, você pode pensar em utilizar um cimento CP3, que é um cimento que é feito com escória de alto forno e que, portanto, ele tem uma redução do consumo de energia para produzir esse cimento. Aço também, que é produzido com uma parte com material reciclável. Então, a gente precisa pensar em utilizar materiais mais sustentáveis, madeira certificada, enfim, uma série de itens com relação à especificação dos materiais. Com relação à construção, durante a fase da obra, a gente precisa pensar em ter um canteiro sustentável. Mas o que é isso, né? O que é um canteiro mais sustentável? Eu posso, no meu canteiro, pensar em um almoxarifado que não precisa ter iluminação artificial. Eu posso ter lá a iluminação artificial para uma necessidade, mas eu posso utilizar, por exemplo, aquelas telhas brancas, né, telhas transparentes, de tal forma que o almoxarifado que funciona normalmente só durante o dia,
ele fica todo iluminado naturalmente com a colocação dessas telhas transparentes. Tem um comentário aqui de Rogério falando: moro em uma vila, durante o verão um dos quartos fica insuportável. Tá vendo então nosso amigo aí, Rogério tem essa triste experiência de morar em um lugar que essa parede é poente. Se tiver oportunidade, Rogério, você pensa em botar umas plantas aí, ó. Tem como botar umas plantas nessa sua parede aí que vai melhorar essa questão dessa quintura aí que fica dessa parede. Realmente, a parede que fica no poente, ela fica muito quente à noite. Então, a gente ter estratégias para melhorar isso. Você pode pensar também em fazer um revestimento nessa parede com drywall, com gesso acartonado, talvez botando também além do gesso, botar um enchimento, né, ali, um isolante térmico, e aí sim você vai ver que sua parede vai melhorar o conforto térmico da sua parede. É a única forma, já que isso não foi pensado no momento da construção, né? Então, continuando aí, e tem tudo a ver com a questão do que o Rogério falou, a questão do conforto. Então, um projeto de uma construção sustentável, ele vai ser avaliado do ponto de vista da avaliação do desempenho térmico, desempenho lumínico e desempenho acústico. Nesse momento, a gente faz simulações. A simulação, ela, como o próprio nome diz, né, é um software que simula a realidade. Então, eu considero a implantação do empreendimento e vejo na simulação como é que ele vai se comportar durante o uso. E aí, assim, a gente pode ter estratégias de melhorar o conforto, colocando um outro tipo de esquadria, colocando um outro tipo de porta, né, que isole mais, e divisórias entre os edifícios, entre apartamentos, que hoje a gente às vezes tem situações que a pessoa mora aqui, nesse ambiente, e do lado é a cozinha do outro apartamento, por exemplo. Eu já vi situações que a pessoa diz: Lívia, eu escuto tudo o que a pessoa está fazendo lá na cozinha. Né? Ela está lavando a louça, ela está lavando as panelas, eu escuto tudo o que ela está fazendo. Quer dizer, por quê? Porque essa parede que divide os apartamentos, ela não foi isolada adequadamente. Hoje, com o advento da norma de desempenho, as empresas que estão construindo, atendendo à norma de desempenho, elas conseguem já tratar essas situações. Então, é muito comum hoje a gente ver nas obras essa parede que divide um apartamento do outro, ela ser uma parede dupla, que aí não tem a possibilidade de ouvir, de você estar no seu ambiente e ouvir o que o vizinho está fazendo no outro ambiente. Uma outra questão que é um item também de um projeto de construção sustentável, até porque é requisito legal, é normativo, é a questão da acessibilidade. E isso, nenhum projeto hoje é aprovado sem que atenda a 9050, que é a nossa norma de acessibilidade. A questão da gestão do resíduo, que durante toda a fase da obra a gente faz a gestão dos resíduos, separa, disponibiliza os resíduos de forma correta, descarta de forma correta os resíduos. Então, e também na fase de uso e operação, todos esses edifícios que têm esse conceito da construção mais sustentável, eles também na fase de uso é previsto os locais para descartar o resíduo de forma seletiva. A gente ainda tem uns problemas no Brasil, apesar da gente ter a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, a gente ainda tem muitos municípios que não fizeram o seu dever de casa, que é tratar os resíduos, ter o local adequado, ter o aterro sanitário e ter o local adequado para destinar esse resíduo e também para fazer essa coleta seletiva. Mas a gente precisa
pensar em fazer a nossa parte. E essa questão da gestão do resíduo, quando você está na fase de construção, você pode reaproveitar uma boa parte desses seus resíduos. Eu tenho um cliente que ele instala um reciclador na obra e aí, durante a construção, todo aquele entulho de bloco, de resto de argamassa, resto de concreto, ele vai triturando e aquela areia que fica, ela pode ser utilizada tanto para fazer um pré-moldado, que ele pode utilizar, como ele pode fazer também os bloquetes para fazer um pavimento, ele pode utilizar isso para um contrapiso, ele só não pode utilizar para fazer um concreto armado. Inclusive, não sei se vocês sabem, tem norma técnica específica para fazer a reutilização dessa areia de resíduo triturado. Então, a gente pode perfeitamente utilizar esses resíduos triturados e a gente vai ter uma grande economia de recursos, porque eu vou comprar muito menos areia. Além de eu tirar menos recurso natural, areia, né, um recurso natural, um recurso finito, e na hora que a gente faz isso, a gente acaba não utilizando essa areia extraída da natureza, porque eu estou utilizando essa areia que eu fiz com o meu resíduo. Outra coisa importante é a questão da economia local. O que vem a ser isso? Eu poder, durante a minha fase de construção, eu estimular para que os fornecedores sejam daquela região, os trabalhadores que eu vou contratar para fazer a obra sejam também trabalhadores daquela região. Então, são todos que acaba, você sabe que a construção civil, apesar dela produzir impactos ambientais negativos, ela também tem um impacto positivo, que é, no caso, a geração de emprego. A gente sabe que o setor da construção civil é um dos setores que mais emprega no país e, portanto, quando a gente faz uma obra que a gente pode contratar as pessoas daquela localidade, isso gera uma economia gera recursos ali para aquela comunidade. A questão da gestão, né, toda a gestão da obra para atender a todos esses itens, e a questão dos aspectos culturais e sociais daquele lugar que a gente está implantando a nossa obra. É importante que a gente procure respeitar a cultura daquele local. Se naquele local o pessoal é acostumado a utilizar muita madeira, então eu tenho que respeitar isso, eu tenho que chegar lá e procurar utilizar os materiais que as pessoas naquele local estão acostumadas a usar nas suas casas, né? Então, é muito importante que a gente saiba que a forma de construir no norte, no sul, no nordeste, elas não são exatamente iguais, né? Porque as pessoas têm culturas diferentes de cada localidade. Então, a gente precisa se adaptar a isso e é na fase de projeto que a gente tem que ver tudo isso. Uma questão que eu queria abordar para vocês, tudo bem? Tudo certinho. Uma questão que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó, gente. Tá vendo? Essa linha verdinha é o projeto, as fases aí de planejamento e projeto. Então, a verdinha é de uma construção mais sustentável. Então, o que acontece? A gente gasta um pouco mais de dinheiro durante o projeto, a fase de planejamento e projeto. Em compensação, depois, na fase de construção, o meu custo vai ser menor e na fase de uso, eu vou gastar muito menos. Então, a vermelhinha é a construção tradicional, que eu gasto muito pouco no projeto, faço o meu projeto muito rápido e começo a obra normalmente sem ter todos os projetos, e daí eu começo a fazer a obra, e aí eu gero muito retrabalho na obra, tem muito desperdício. Eu fiz o projeto rápido, mas também a minha obra tem muito problema. E ela, na fase de construção e uso, a minha manutenção é muito mais cara, o meu condomínio é muito mais alto, e isso faz com que, ao longo do ciclo de vida,
a construção sustentável seja mais econômica do que a construção tradicional. Então, a gente que está na área de engenharia e de arquitetura, a gente precisa mostrar para o nosso cliente que a construção tradicional, na fase de uso e operação, olha só, ela consome aí 80% dos recursos e eu gasto muito menos aqui na fase de concepção de projeto, compensação na fase de uso e operação é muito mais caro. Olha só como é diferente o gráfico quando a gente pensa na construção mais sustentável. Estou pensando aí num ciclo de vida útil aí de 50 anos. Então, olha só, na fase de uso e operação, a gente vai pagar muito menos condomínio, a gente vai ter muito menos manutenção, a gente vai gastar menos energia, a gente vai ter menos consumo de água. Então, a gente precisa pensar nessa construção não só na hora da obra, a gente precisa pensar ao longo da vida útil dessa construção e dessa obra. Aí como uma mensagem, né, as edificações duráveis e de baixo custo de manutenção, ela tem um custo de manutenção, um custo inicial mais alto, mas ao longo da vida útil ela economiza energia, reduz os resíduos e representando então um investimento mais sólido, que é o que eu acabei de falar, né? Essa foto aí embaixo mostra aí um outro empreendimento que também é do arquiteto Lelé, onde a gente pode ver a vegetação dentro do empreendimento, a iluminação natural. Certamente é um edifício que tem ventilação natural e eu acho que tudo que a gente falou aqui não tem nada que a gente possa dizer que eu vou fazer uma construção utilizando os princípios dessa arquitetura bioclimática, da boa arquitetura, e que por isso o meu edifício vai ser mais caro, né? São estratégias, a proposta é a gente utilizar estratégias passivas para ventilação e iluminação, a gente pensar em ter uma energia mais eficiente, utilizar energia renovável, então reutilizar água, utilizar água de chuva, são coisas que são bastante possíveis de ser feitas e que eu acho que o que a gente precisa mesmo é difundir esse conhecimento, que é uma coisa que a gente não vê, a gente se forma sem ver esses conhecimentos. E se a gente não fizer cursos adicionais, a gente continua sem saber e continua achando que a melhor forma de construir é essa que a gente faz hoje, tijolinho por tijolinho, argamassa feita na obra, aquela argamassazinha, né? Trabalhar o mesmo cimento, fazer tudo do mesmo jeito que a gente faz. Então, assim, a gente não resolve o nosso problema fazendo as coisas da mesma forma que a gente fazia antes, né? Para a gente ir para frente, a gente precisa pensar em ter novas formas de construir, sair da caixinha. A gente está muito preso ali nessa construção tradicional. Então, era isso aí que eu tinha para conversar com vocês. Quero agradecer aí o pessoal que participou. E, fique ligado que a gente vai fazer outras lives, viu? Depois a gente vai fazer outras lives com esse tema de construção sustentável. E quero convidar vocês aí depois que a gente vai fazer o lançamento, então, do curso aqui de construção sustentável com a 2B. Então, gente, eu quero agradecer. Muito obrigada pelas pessoas que participaram, pelas pessoas que perguntaram. E a gente está à disposição. Essa live ela vai ficar disponível no YouTube para vocês. Então, se você sabe de algum amigo que gostaria de assistir e que pelo horário ele não conseguiu assistir, essa live vai ficar disponível no YouTube. E também você pode fazer pergunta para a gente, né? Entra lá no YouTube, faz a pergunta, faz seu comentário. Diz o que você quer saber sobre construção sustentável, qual é o tema que você quer abordar. Eu quero saber um pouco mais sobre reaproveitamento de água. Então, a gente pode fazer uma live para tratar desse tema. Então, você pode mandar e-mail, entra em contato com a gente
para que a gente possa pensar em outros assuntos, outros temas para conversar aqui com vocês. Compartilha. Se você gostou, deixa seu like para a gente saber que você gostou e divulga aí para o pessoal, porque como a gente faz nesse horário, muita gente ainda está trabalhando, ainda não teve condições de assistir, então você pode compartilhar e o pessoal pode assistir em outro horário, porque ela vai ficar disponível no YouTube. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.